O nome da pessoa natural e da pessoa jurídica gozam de proteção constitucional e infraconstitucional em nosso ordenamento jurídico, notadamente porque se trata de um direito à personalidade. E como um direito da personalidade é irrenunciável, imprescritível, inalienável, impenhorável e oponível erga omnes. É importante que nós entendamos esse instituto jurídico como um dos pilares de nossa Constituição Federal. É um direito fundamental e, em especial, com relação ao nome empresarial, a Constituição, no artigo 5º, inciso 29, prevê expressamente a proteção a este instituto jurídico. Isso para não causar confusão na mente dos consumidores e daqueles que concedem o crédito a determinados empresários. Isso feriria, obviamente, a livre iniciativa e a livre concorrência. Um empresário usurpando do bom nome de outro empresário poderia confundir consumidores e instituições financeiras, por hipótese. Então, a previsão da proteção à livre iniciativa e à livre concorrência está ligada à proteção ao nome empresarial. Existe também a proteção ao nome empresarial com base aí na legislação infraconstitucional. O Código Civil, no artigo 16 e no artigo 52, trazem a proteção ao nome. Neste contexto, algumas informações importantes devem ser consignadas desde já. A proteção ao nome empresarial se faz nas juntas comerciais dos respectivos estados, o que equivale dizer que o registro de um nome empresarial no estado de São Paulo não prevalece sobre o registro feito em outros estados. Neste sentido, é importante consignar que, quando houver o registro de um nome empresarial, este empresário pode propor ações anulatórias de registro de nomes empresariais semelhantes ou idênticos, porque causam afronta à legislação que acabamos de mencionar e também a contratos elaborados com terceiros. Tudo em vista da proteção à livre iniciativa e à livre concorrência. Vou passar agora para o estudo dos princípios infraconstitucionais da veracidade e da novidade, que norteiam o estudo do nosso nome empresarial. Vale dizer que estes princípios estão previstos expressamente no artigo 34 da Lei 8934 de 94, a Lei de Registro Público das Empresas Mercantis. O princípio da veracidade vai indicar que o nome empresarial não pode ser formado por nomes de pessoas que não compõem o quadro societário. Deve, portanto, serem compostos por nome de sócios que integrem aquele instituto jurídico, aquela sociedade empresária, aquele empresário individual ou aquela EIRELI. Não posso escolher aleatoriamente um nome de uma pessoa para compor o nome da pessoa jurídica empresária. E a exceção ao princípio da veracidade está prevista no artigo 160, parágrafo único do Código Civil, que autoriza a criação de um nome empresarial utilizando o nome de sócio fundador ou de um sócio acionista que tenha contribuído para o bom sucesso da sociedade anônima, mesmo que estes mesmos sócios que eu acabei de mencionar não façam mais parte do quadro societário. E o princípio da novidade, vamos a ele. O princípio da novidade vai dizer que não se pode registrar nome empresarial idêntico ou semelhante a outros já registrados. Isso para evitar confusão na hora da contratação, na hora da concessão do crédito ou da oferta que possa levar os consumidores a serem enganados ou equivocados em suas compras. E agora vamos passando para as espécies de nome empresarial, que são duas, a firma e a denominação. A utilização da firma ou da denominação se dá fundamentalmente pela responsabilidade dos sócios serem limitadas ou ilimitadas.
No caso da firma, a composição do nome vai remeter necessariamente à ideia de que os sócios, que estão previstos nos contratos sociais, respondem ilimitadamente com o seu patrimônio pessoal pelas obrigações sociais assumidas. Já a denominação tem o raciocínio oposto. A denominação é utilizada quando os sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais assumidas. Falando mais especificamente da firma, a firma pode ser firma individual ou firma social. A firma social também é conhecida como razão social. A firma individual é utilizada para a composição do nome pelo empresário individual. Já a firma social e a razão social são utilizadas para as sociedades empresárias ou pela EIRELI. Em síntese apertada, quando nós utilizamos para a composição do nome exclusivamente no ponto de vista da firma, só podem usar firma o empresário individual, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. Podem adotar denominação as sociedades anônimas e as cooperativas. Existem tipos societários que podem utilizar um ou outro, ou firma ou denominação, de acordo com a sua livre escolha, que são as sociedades limitadas, a EIRELI e as sociedades em comanditas por ações. Vamos falar agora da classificação dos nomes empresariais. Quanto à estrutura, quando eu digo quanto à estrutura, eu quero dizer quanto à estrutura linguística. Como que nós compomos o nome empresarial? A firma vai adotar eminentemente como forma de composição do nome empresarial o nome civil ou o nome de batismo, a mesma coisa, dos sócios que compõem o quadro societário, sendo opcional a utilização do objeto da empresa, do objeto da atividade empreendedora que vem sendo utilizada. Já na denominação, nós temos que o objeto da empresa, o ramo de atuação, é obrigatório, sendo facultada a utilização do nome das pessoas que compõem o quadro societário e também a utilização de um elemento de fantasia, um elemento linguístico que pode trazer uma diferenciação do nome empresarial, como, por exemplo, uma expressão como gato preto. Quanto à função, o nome empresarial pode servir para identificar o empresário e também ser a sua assinatura. Tem a função de identificar e de ser a assinatura ou somente identificar o empresário. Mas quando um, quando outro? No caso da firma, nós temos que o nome empresarial serve para identificar o empresário e também é utilizado como sua assinatura. Como assim, professor? Como uma assinatura? Ora, nós temos a composição do nome empresarial. Por exemplo, B. Dores Livros Jurídicos Limitada. Se for uma firma, eu posso assinar um contrato, uma petição, uma procuração, o que quer que seja, como B-Dores ou BD, conforme for o nome empresarial, Livros Jurídicos Limitada, em vez de utilizar a minha assinatura particular, a minha assinatura, aquela que eu faço nos reconhecimentos de firma ou quando assino um cheque. Já na denominação, a função é apenas de identificar o empresário. Então vamos agora à formação do nome empresarial. Nós dissemos um pouco antes que o empresário individual e a sociedade em nome coletiva e a comandita simples adotam exclusivamente firma. Então eu vou utilizar o nome dos sócios para a composição deste nome empresarial. Se nós, por hipótese, pensando aqui numa situação Breno Dores e Antônio Silva,
que vendem livros jurídicos limitada, numa sociedade limitada, eu posso utilizar o meu nome e o nome do outro sócio de maneira abreviada ou por extenso. Então, Breno Dores Livros Jurídicos Limitada, ou B. Dores A. Silva e A. Silva Livros Jurídicos Limitada. Eu posso utilizar, então, essa composição abreviada ou também, obviamente, por extenso. Já na denominação, aí nós falamos falando agora do caso de uma sociedade anônima ou até mesmo de uma cooperativa, que é um exemplo de sociedade simples, eu vou poder adotar não só o nome civil, mas também um outro elemento fantasia, mas sobretudo, tem que estar presente o objeto da empresa. Então, com o exemplo lá em cima, Você que sabe, Gato Preto, são elementos de fantasia que podem compor o nome empresarial. Então, por exemplo, Gato Preto Chocolateria S.A. Então, podemos adotar esse tipo de exemplo. O grande problema em se identificar o nome empresarial é que quando nós temos a possibilidade, como no caso da sociedade limitada, da ERELI e da Comandita por Ações, em que podem ser adotados a firma ou denominação, quando você bate os olhos, às vezes você não consegue identificar que essa limitada, essa ERELI e essa Comandita por Ações adotou firma ou denominação quando, por exemplo, na composição do nome, eles se utilizam do nome dos sócios e do ramo de atividade. Vai ser necessário observar o contrato social para entender se se trata de uma denominação ou de uma firma. Exclusivamente nos casos em que pode ser optado pela firma ou pela denominação, que são 3 casos: a sociedade limitada, a ERELI e também no caso da Comandita por Ações. Importante consignar que nos casos das comanditas, quem deve aparecer no nome empresarial são apenas os sócios comanditados, que quem tem aula comigo já sabe, o sócio comanditado é o sócio coitado, porque ele responde ilimitadamente com o seu patrimônio pessoal pelas obrigações sociais assumidas. Os sócios comanditários não devem fazer parte do nome empresarial sob pena de passarem a responder de maneira ilimitada. Observação importante quanto às comanditas. As sociedades em comanditas simples e por ações são conhecidas como sociedades mistas, em que os sócios comanditados, que são aqueles que respondem ilimitadamente, podem aparecer no nome, devem aparecer no nome empresarial, e os sócios comanditários, que são apenas investidores, então eles não são otários, respondem limitadamente com o seu patrimônio pessoal pelas obrigações sociais. Dito isso, podemos avançar para os casos de alteração do nome empresarial. Eu vou destacar as 3 principais e vou fazer algumas observações. A principal causa de alteração do nome empresarial é quando ocorre morte, retirada, quando um sócio é convidado a ser expulso, entre aspas, do quadro societário. Outra forma de alteração de nome empresarial é a alteração de categoria do sócio. Quando um sócio comanditado passa a ser comanditário ou vice-versa, também há a necessidade da alteração do nome empresarial. Uma quarta hipótese de alteração do nome empresarial ocorre quando existe o trespasse. E você sabe que o trespasse é a alienação do estabelecimento empresarial. Quando existe a compra e venda de um estabelecimento empresarial, deve haver também a alteração do nome empresarial. E a última questão importante é a da lesão a um direito de um empresário. Quando um nome empresarial está causando confusão, passou despercebido em algum registro feito na junta comercial, é possível que se pleiteie em juízo a alteração do nome empresarial. Eu acrescento ainda nesse contexto
que quando houver recuperação judicial, uma recuperação de empresas, ou ainda quando houver sido decretada a falência de uma empresa, é necessário que se faça a alteração do nome empresarial para acrescentar as expressões em recuperação e também falido. Deem uma olhada nos artigos 69 e 99, inciso 8º, lá da Lei de Falência, a Lei 11.101 de 2005. E vamos passando para a reta final da nossa aula para tratarmos da proteção ao nome empresarial. Sempre que houver um nome empresarial idêntico ou semelhante, pode haver a proteção ao nome empresarial para, como dissemos anteriormente, fazer valer o direito constitucional da livre iniciativa e da livre concorrência. Tudo isso previsto no artigo 1167 do Código Civil. Partimos agora para a reta final de nossa aula, de fato, a reta final, para lembrá-los das diferenças existentes entre os institutos jurídicos empresariais já estudados e ainda por serem estudados, mas é o momento oportuno para nós mostrarmos as diferenças entre eles. Por exemplo, o nome empresarial em uma palavra é o mesmo que identificação. Identificação de quem? Do empresário individual e da sociedade empresária ou ERELI. Isso é muito importante quando nós enxergamos a figura dos clientes, dos consumidores, em casos de concessão de crédito ou ainda quando houver a necessidade de uma demanda judicial. A correta identificação do empresário é fundamental para que haja o bom andamento do mercado nacional e, por que não dizer, mundial. Então vamos pensar em um exemplo, Ambev S.A. A Ambev S.A. é o nome empresarial de uma cervejaria importante e renomada que se distingue do próprio ponto comercial, que é o local em que se exerce essa atividade empresária, e também de suas marcas, a Brahma, a Skol, a Budweiser e tantas outras. O título de estabelecimento, que é a placa que identifica o ponto comercial, também não se confunde com os institutos que nós acabamos de estudar. E um outro item importante é entender que firma não é o sentido vulgar como a população adota esse tipo de palavra. A firma é uma espécie de nome empresarial e não é propriamente o próprio estabelecimento empresarial ou o ponto comercial. Então fiquem muito atentos com relação à perfeita adequação e enquadramento desses institutos jurídicos. Eu fico por aqui, nos aguardem nas próximas aulas, tem muitas aulas disponibilizadas no canal do Tabelião. Convido vocês a se inscreverem no canal do Tabelião, compartilharem os nossos vídeos e deixarem os seus comentários. Siga-nos lá no Instagram e pelo Facebook. Será um prazer tê-los conosco. Procurem lá por Breno Dores. Sejam muito bem-vindos quantas vezes vocês tiverem vontade de acessar o nosso canal. É um prazer tê-los por aqui. Uma ótima semana para vocês. A gente se vê por aí. Tchau!